Salve família nostálgica, beleza? Mesmo Sub-Zero sendo um personagem extremamente conhecido e escolhido na hora de jogar Mortal Kombat, tenho certeza que até o mais fanático por ele não conhece toda a sua história, todo o seu passado, tem muitas curiosidades. Aliás, até um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre o Scorpion, que teve mais de 150 mil visualizações, e como muita gente lá pediu para fazer o vídeo do Sub-Zero, então tá aí, 10 verdades sobre o personagem mais frio da série MK. Só não se esqueça do like e de se inscrever se é novo por aqui, beleza? E partiu! Número 1. Mais louco que o Batman. Muitas crianças podem ter um dia fantasiado ser algum herói que assistia na TV ou via nos quadrinhos. Super-herói é o que mais tem por aí. Eu mesmo, quando era moleque, queria ser o Jaspion. Pois então, na cabeça do Sub-Zero, sua vontade mesmo era ser o Batman, colocar uma capa escura e sair combatendo o crime à noite, à lá Homem-Morcego. E por incrível que pareça, ele conseguiu fazer isso. No final do personagem, em MK vs DC Universe, o Sub-Zero decide abandonar tudo que ele aprendeu, tudo que lutou durante sua vida e começa a seguir os passos do seu herói preferido, o Batman. Tinha até capa e tudo mais. Só faltou o Batmóvel mesmo para completar essa loucura. Só o nome mesmo que ainda continua um mistério. Seria Bat-Zero ou Sub-Batman? Pois é, fica aí a charada pra vocês. Número 2. Inspirou lutadores na vida real. Fora bancar o Batman nas horas vagas, Sub-Zero sempre foi um exemplo de lutador em toda a série MK. Sempre quando precisava, ele estava lá congelando as pessoas. Esse cara nunca foi de recusar uma luta. No entanto, o que mais chamou a atenção aqui foi o seu traje estilo Sub-Zero e o seu nome, que era Glacier, já fazendo uma referência aí descarada ao personagem. Número 3. Teve um jogo só dele. Mesmo que muitos já saibam dessa curiosidade, eu não poderia deixar passar em branco, pois não é qualquer personagem que tem um jogo exclusivo dele, ainda mais porque existem dezenas de outros lutadores bons em MK, só que o escolhido mesmo foi o Sub-Zero. Tá certo que o jogo não é tão bom assim, não teve aquela repercussão desejada, já que o Sub-Zero aqui não luta diretamente com outros personagens no torneio, depois derrota o subchefe, o chefe e tal. Não, esse jogo está mais para um estilo de plataforma e ação, com uma jogabilidade bem esquisita. Quem já estava acostumado com os combos e sequências no MK convencional, com certeza estranhou Mitologia Sub-Zero, que foi lançado em 1997 para o PS1 e o Nintendo 64. E só ficou lá mesmo. Não era um jogo bom o suficiente para ganhar sequências, muito menos em videogames mais modernos. Mas como gosto é gosto e não se discute, alguns fãs gostaram tanto do game que resolveram criar uma versão desse mesmo jogo, só que no Mega Drive, com gráficos 16 bits. E não é que ficou legal mesmo? É só uma adaptação, mas valeu a aparição aqui no vídeo pela criatividade dos jogadores de um jogo exclusivo do Sub-Zero. Número 4. Influenciou diretamente a restrição de idade nos games. Mesmo não sabendo o nome, praticamente todos os jogadores já viram essa etiqueta na capa dos games e sabem que significa algum tipo de restrição de idade nele. Essa sigla ESRB, que é uma organização criada em 1994 para garantir que crianças e adolescentes não vejam certos conteúdos inapropriados em vários países, no caso de MK, muito conteúdo violento. Ah, Raul, mas o que isso tem a ver com Sub-Zero? Bom, vamos lá. No início dos anos 90, havia uma preocupação sobre restringir a idade em certos games, mas nada concreto havia sido feito ainda. Até que em Mortal Kombat apareceu um Fatality monstruoso, onde o Sub-Zero arranca a cabeça do oponente com coluna e tudo. Hoje em dia parece uma coisa de boa, bem simples, mas na época era um absurdo. E isso foi a gota d'água para criarem o tal do ESRB, que é usado até hoje para restringir certos jogos. Claro que não foi criado exclusivamente por causa do Fatality do Sub-Zero, mas com certeza isso teve um peso enorme na decisão. Sub-Zero wins flawless fatality. Número 5. Ele congelou todo o seu clã.
Sub-Zero também teve aparições nos quadrinhos e tem várias versões que ele é o próprio protagonista. E em uma dessas aparições, Sub-Zero não estava satisfeito com seu clã e não concordava com algumas questões que estavam acontecendo lá. E em vez de sentar e conversar com a família, conversar com os amigos, tentar chegar num acordo para mudar o que estava acontecendo, não, sem pensar duas vezes, Sub-Zero congelou seu clã inteiro, afirmando que eles eram corruptos e não mereciam sua presença lá. Olha o Sub-Zero se achando o cara, congelou geral, congelou o clã inteiro. Se alguém tinha dúvidas sobre o coração do Sub-Zero ser totalmente de gelo, está aí a confirmação. Sub-Zero win flawless victory. Número 6. Quase teve outro nome. De todos os personagens da série MK, acredito que Sub-Zero seja o que tem o nome mais apropriado, levando em consideração as habilidades de luta dele. Só que antes de ser batizado de Sub-Zero, esse lutador tinha outro nome. Segundo Ed Boon, originalmente ele seria chamado de Tundra, que canonicamente era o nome original do segundo Sub-Zero, já que aquele primeiro Sub-Zero do jogo 1 havia sido morto. E por isso o Sub-Zero do jogo 2 é diferente, e é justamente esse 2 aí que se chamaria Tundra. Até que o juízo voltou na cabeça de Ed Boon, que resolveu usar o mesmo codinome do primeiro personagem também no segundo, e assim continuou a se chamar Sub-Zero. Ainda bem, né? Tundra ninguém merece. Número 7. Homenagem até no futebol. Na Arábia Saudita tem um time de futebol chamado Al-Hilal, que em 2015 disputava a Liga de Campeões, mais ou menos a Liga de Campeões na região. E como o time havia perdido o último jogo por 1-0, os torcedores resolveram dar aquele apoio aos jogadores em campo. E alguns minutos antes do jogo, homenagearam o time com uma imagem do rosto do Sub-Zero e logo depois com a mensagem Finish Him, tipo finalize eles, incentivando o time a ganhar dessa vez. A torcida foi bem criativa aqui, colocando o Sub-Zero ali, todo mundo junto. O pior é que deu certo e no final, Al-Hilal ganhou de 3-0 sobre o time adversário. Só faltou o Fatality mesmo, porque graças ao Sub-Zero, o time rival levou uma surra em campo. Número 8. Fatality censurado sem censura. Havia um Fatality do Sub-Zero em Ultimate Mortal Kombat 3 que não mostrava todos os acontecimentos. O Sub-Zero começava o ataque, tudo ficava escuro e somente o som rolava no fundo. Sub-Zero wins. Vendo isso, ou melhor, não vendo isso, alguns jogadores começaram a especular sobre o que realmente acontecia ali depois que a cena ficava às escuras. E até houve relatos que os criadores do jogo deixaram essa cena censurada de propósito, como uma forma de protesto aí contra o ESRB, aquela parada que restringia as idades nos games. E isso faz todo sentido pra mim, só essa informação já estaria tudo explicado a respeito do porquê esse Fatality estava censurado. Só que tem um detalhe que poucos jogadores perceberam. Aqui Sub-Zero congela os olhos do seu oponente e a tela escurece logo depois, simulando como ficaria o ângulo da visão do perdedor após levar uma surra do Sub-Zero. Então, olhando da visão do perdedor, olhos congelados, tudo fica escuro. É verdade. A genialidade de Ed Boon e Joe Tobias foi imensa aqui, censuraram o próprio Fatality e ainda por cima podiam explicar a situação de uma outra maneira, caso isso gerasse algum problema. Não é à toa que MK é tão famoso até os dias atuais. Sub-Zero wins. Número 9. Encarnou o Noob Saibot. Quando o Noob Saibot deu as caras como personagem jogável em Ultimate Mortal Kombat 3, ninguém sabia ao certo qual era o seu passado, o que fez o personagem das sombras aparecer no torneio.
Até que em Mortal Kombat Deception foi revelado que Noob Saibot, na verdade, era o Sub-Zero original, que havia sido morto pelo Scorpion durante os primeiros eventos, lá do primeiro jogo. Daí, em vez de ficar no submundo, lá mortinho da Silva, Sub-Zero se transformou e encarnou-se em Noob Saibot, e no lugar dos seus poderes de gelo, agora ele dominava os poderes da sombra. E eu só fui ficar sabendo disso há pouco tempo. Lembrando que essa explicação só apareceu em 2005, 10 anos depois da existência de Noob Saibot. E durante todo esse período, acho que nem os próprios criadores tinham decidido ainda que ele seria a encarnação do Sub-Zero. Número 10. Cicatriz misteriosa. Você já se perguntou como o Sub-Zero conseguiu essa cicatriz no rosto? Se você tinha essa dúvida, vai saber a resposta agora. Como o Mortal Kombat tem várias histórias que mudam a cada jogo lançado, às vezes aparece mais de uma explicação a respeito de certas coisas, como no caso dessa cicatriz aí. Por exemplo, em Mortal Kombat Shaolin Monks é mostrado que Sub-Zero arma uma emboscada contra Kung Lao e Liu Kang, e os três começam a lutar ali. Mas antes da luta, Kung Lao dá uma chapeuzada no rosto de Sub-Zero e acaba deixando uma cicatriz imensa, vaza uns 2 litros de sangue ali, mas o guerreiro ainda se mantém de pé para depois tomar uma surra dos protagonistas. Essa é uma explicação. Já nos quadrinhos, Sub-Zero ganha essa cicatriz numa luta contra Kenon. Aqui não foi corte com chapéu não, Kenon corta com a faca mesmo, sem dó. Sub-Zero até consegue fugir depois, mas a cicatriz fica no rosto dele para o resto da vida. Apesar de ter 2 explicações, nenhuma delas podem ser levadas como oficial, já que Mortal Kombat Shaolin Monks e as versões em quadrinhos não são canônicas, ou seja, não fazem parte da história oficial, mas ainda assim são válidas como curiosidade sobre o Sub-Zero. Bom, esse foi o vídeo de 10 verdades sobre o Sub-Zero. Espero que você tenha gostado do conteúdo e que tenha conhecido um pouco mais sobre esse personagem. Mas antes de sair do vídeo, comenta aí, você sabia tudo, não sabia nada, achou que faltou alguma coisa nesse vídeo? Deixe sua opinião aí nos comentários, um comentário faz uma diferença enorme aí no engajamento do vídeo, então bora comentar. E claro, não se esqueça do like e de se inscrever caso tenha gostado do vídeo. Aqui no canal tem conteúdo novo sempre às 6 da tarde, cheio de curiosidades de games e consoles. E sobre personagens do MK então, tem muita coisa aqui no canal, vou até estar deixando os links no final do vídeo, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui, muito obrigado aos padrinhos do canal que sempre apoiam financeiramente e a todos vocês que assistem o vídeo até o final. Valeu galera, vocês são demais! Ah, e já ia me esquecendo. Até a próxima. Fui!